A eloquência eleitoral na última semana das eleições 2018 é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandre. E para análise do tom da campanha na reta final, entrevista o cientista político Marco Antônio Teixeira, professor do Departamento de Gestão Pública da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Obrigada, professor, por estar conosco. Bom, professor, cada dia uma novidade, uma pior que a outra, e por incrível que pareça, dos dois lados, né? Dos dois lados, os dois candidatos nessa eleição que está aí de segundo turno, polarizada, como sabemos que é, e à medida que o tempo avança, a gente observa os excessos verbais, de atitudes, adjetivação, o tom, a eloquência vai subindo. E o conteúdo também, conteúdo preocupante. Eu quero ouvir do senhor se nós temos indicadores consistentes que a democracia no Brasil possa estar em risco, considerando o comportamento de pessoas que pretendem o cargo maior na hierarquia da República, que é do presidente da República. Pois é, Maria Lídia, é um momento preocupante pelo tom que a campanha assumiu, e eu diria que não é só na eleição presidencial, nas eleições estaduais também. Toda a polarização, Maria Lídia, ela tem como consequência fazer com que o debate fique raso. E além de ficar raso em conteúdo, em propostas, naquilo que interessa realmente debater, que é buscar soluções para os problemas da sociedade, ele passa a ter como orientação ataques verbais. Tá? E ataques verbais que, de certa forma, não apenas desqualifica o adversário, mas também revela um pouco ou da falta de cuidado, ou então da imaturidade de você pensar que as tuas palavras elas têm consequências, tá? Porque você vai assumir um cargo para comandar um país. Então, se nós olharmos de um lado, quando se fala em banir opositores, tá? A palavra banir, ela é dura, ela significa eliminar as pessoas. Portanto, ela não combina ameaça, né? Com a democracia. Soa como ameaça. Exato, né? Ou seja, banir não rima com democracia, muito pelo contrário, coloca em risco a própria democracia. Então, quando nós escutamos isso, é de causar calafrios. Porque numa disputa democrática, você acaba tendo contato com um tipo de retórica que é um atentado à própria democracia, não é? Agora, assim, também para a gente, o senhor está fazendo uma referência à fala de Jair Bolsonaro. Mas nós temos também o caso ultra recente do candidato Fernando Haddad em relação àquela questão do vice Exato, que também, de Bolsonaro. Que também foi de uma falta de cuidado. Isso. E de alguém que está se dizendo vítima de fake news. Que beirei que, leviandade. De certa como é forma, que tá? A irresponsabilidade total. Como é que você vai replicar algo que você ouviu de uma outra pessoa sem checar? E, além do mais, sem tomar o cuidado mínimo, não é, de comparar o tempo com a própria idade, com a própria atividade da pessoa que está sendo acusada. Não é? Então, isso revela um pouco o tom dessa eleição. Não é? Ou seja, de um lado, você tem uma retórica que assusta, tá? E que também mereceu desmentido. O próprio candidato Bolsonaro depois veio falar, olha, não é bem isso, não é? E de outro lado, você tem também uma falta de cuidado que beira a responsabilidade. O senhor está sendo gentil, né? Falando em descuido, mas é muito mais do que descuido, né? Exato. É muito mais, tá? né, Que do depois, que descuido. Depois vem a público pedir meia desculpa, ou seja, o Haddad há pouco pediu desculpa, mas relativizando, inclusive, o seu próprio erro. Então, é algo que... Mas ainda bem que pediu desculpa, sim, né? Sim, ainda bem importante. Que é um reconhecimento, porque há sempre uma grandeza em quem pede desculpa, sinceramente. Eu sei, mas sabe o que me incomoda? É reiterar. Tá? Se nós formos ver... Aí esvazia o pedido pedido de Bolsonaro, desculpa, né? Tá, o próprio Fernando Haddad, talvez mais o PT do que o Fernando Haddad, vem tendo erros, tá, sucessivos, que depois, de certa forma, gera algum tipo de desculpa, gera algum tipo de reconhecimento e depois o mesmo erro surge novamente. Agora, professor, eu usei o termo eloquência, né? Mas essa efervescência que beira a irresponsabilidade, a leviandade, que nós estamos vendo agora, e isso, experiência passada mostrou o quê?
que isso é estratégico, é próprio de reta final de campanha e que tende a desaparecer depois de definido o resultado da eleição, ou é prenúncio de dias piores? Olha, Maria Lídia, eu, enquanto testemunha da história, não é? Eu testemunho as eleições presidenciais desde Collor, já vi vários momentos de eloquência, mas não como esse que atingisse as instituições e que, de certa forma, ultrapassasse o campo da disputa política. O que me preocupa mais é isso. Eu quero acreditar que as instituições estão preparadas, né, para fazer a mediação desse processo. Eu quero acreditar que quem ganha e quem ganhar vai negociar com o Congresso, vai respeitar a regra do jogo, mas, de certa forma, a retórica está de tal modo violento que a gente acaba perdendo uma certa segurança, tá, de que o dia seguinte ao resultado eleitoral tende a acomodar esse tipo de conflito. Eu espero que acomode, porque se nós pegarmos o sentido de política, política é a arte da negociação. É a forma que você tem de transformar conflito e divergência em convergência ou em busca de acordo. E, ao que parece, essa busca de acordo não está no horizonte. Tomara que esteja e tomara que seja só uma elevação de temperatura acima do padrão normal, mas que, de certa forma, gera um certo mal-estar em todo mundo. Eu, pessoalmente, estou vivendo esse mal-estar também. Todos nós, né, estamos vivendo Exatamente. esse mal-estar e pesar, né, envolto assim por um pesar muito grande. A que nível chegamos? Pois é, e a imagem do país não é ruim só para nós, isso é transportado para o mundo afora também. Eu tive recentemente no Congresso na Espanha e o que mais os espanhóis me perguntavam é como que o Brasil chegou neste momento. Uma falta de perspectiva enorme, não é? E nem nós conseguimos responder, Maria Lídia. Como que as coisas Muito seguiram rapidamente a chegar nesse ponto e com a subscrição da sociedade, Sim. dos brasileiros, Sim, né? Com a exatamente. subscrição dos brasileiros. Porque quando nós vemos o resultado das pesquisas de preferência de votos. Mas eu queria trazer para o senhor também, professor, um caso que está calamitoso e vimos agora há pouco aí o resultado da pesquisa de preferência de votos em São Paulo, um empate técnico entre João Dória e Márcio França. E hoje rolou aí nas redes sociais e tal um vídeo horrível, eu não sei que adjetivação eu possa aplicar para essa prática e que atinge em cheio a imagem do candidato João Dória e é compreensível a indignação dele, ele já gravou um protesto em que ele expressa a indignação da imagem dele ali daquele jeito, uma coisa muito horrível desse vídeo, ele está no meio de mulheres, uma coisa baixaria, Total. mas eu não sei dizer do nível dessa baixaria. Mas, e a mulher dele com um ar muito constrangido ao lado dele, apoiando, ela põe o braço no ombro dele, assim, num gesto de apoio. E o adversário, e Dória acusou o adversário, a campanha adversária. E Márcio França respondeu que aquilo foi uma violência muito grande com o João Dória e que ele lamentava que Dória estivesse praticando uma violência contra ele numa acusação sem fundamento. Olha o nível da coisa. Onde chegamos? Então, aqui em São Paulo, quer dizer, eu saí já da presidência da República e trouxe, e hoje, tudo isso aconteceu hoje, né, de tarde. O eleitor se envolve por isso? Ou ele fica olhando assim, que apelação, meu Deus, o que é isso? Eu estou fora, e presta atenção mais no conteúdo daquilo que pretendem fazer ou naquilo que representam. Eleitor se envolve por esses recursos escandalosos para bater o adversário na última hora? Olha, Maria Lídia, eu diria que quem se envolve mais é a militância aguerrida. Essa sim compartilha nas redes sociais e começa, de certa forma, de toda maneira a tentar adjetivar o adversário. Eu acho que o eleitor ele está interessado naquilo que interessa no dia a dia dele. Ou seja, o que o Estado de São Paulo cuida efetivamente? O que é de responsabilidade do governador? Quem eu vou votar, Exato, né, vai melhorar tem a minha dizer qualidade sobre de isso. vida? E isso poucos dois candidatos disseram. Por exemplo, segurança pública, que é um tema de agenda, que não é só nacional, é local. Porque a política de segurança pública é de responsabilidade do Estado. Ensino médio, que também é de responsabilidade do Estado, que a família tem lá suas crianças e que, de certa forma, sente o problema da educação. Então, isso interessa ao eleitor. Agora, obviamente que
os dois candidatos precisariam falar mais dessas coisas e menos de acusar um de ser comunista, o outro de não ser comunista, porque isso só nos leva para o século XX. Nós estamos no século XXI, Maria Lídia. Bom, terminamos aqui nossa entrevista e eu confesso que eu lamento. Gostaria de continuar conversando com o senhor sobre esses fatos todos que nos atingem tão diretamente. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Obrigado, Maria Lídia.